Há algo que acontece com muitas mulheres quando elas cruzam a barreira dos 40 e quase ninguém ousa dizer em voz alta. Um dia elas estão preparando o café da manhã para os filhos, organizando a casa, falando de férias em família. No dia seguinte, sem aviso prévio, baixam aplicativos de namoro, compram lingerie que nunca antes teriam olhado e começam a trocar mensagens com algum homem da academia ou do trabalho. E você fica ali, olhando para ela, perguntando-se em que momento exato você deixou de reconhecer a mulher com quem você se casou. Não é um caso isolado. Está acontecendo em todos os lugares. Milhões de homens estão vendo como suas esposas estáveis, responsáveis e aparentemente satisfeitas se transformam em versões tardias de si mesmas, como adolescentes com rugas. E o mais inquietante é que todo mundo finge surpresa, como se não tivessem existido sinais claros durante anos, escritos em sua própria biologia. Você acredita que conhece sua mulher. Acha que, porque vocês estão juntos há 15 anos, porque criaram filhos e construíram uma vida, ela é diferente, imune ao que está por vir. Mas essa crença é uma ilusão perigosa. Quando uma mulher chega aos 40, algo profundo começa a mudar. Não se trata de maturidade nem de sabedoria. É uma ruptura interna que poucos querem reconhecer e quase ninguém está preparado para enfrentar quando ela explode. Irmão, se você acha que tudo isso não pode acontecer com você, está vivendo em uma fantasia confortável. Há uma bomba relógio na psicologia de muitas mulheres e ela costuma ser ativada em algum ponto entre os 35 e os 45 anos. Não é uma possibilidade remota, não é um talvez. É algo que cedo ou tarde explode. A única incógnita real é quantos danos ela deixa em seu rastro quando isso acontece. A maioria dos homens não entende uma verdade incômoda. Quando uma mulher atinge os 40, ela não é mais a mesma pessoa com quem você se casou. Não estamos falando de pequenas mudanças nem de uma evolução natural. Estamos falando de uma reconfiguração profunda, quase invisível no início, mas devastadora quando se manifesta. Muda sua química cerebral, mudam suas prioridades, muda a forma como ela se percebe e o mundo que a rodeia. A mulher que aos 30 parecia tranquila em seu papel de esposa e mãe, aos 40, começa a sentir uma fome desesperada de validação. Uma necessidade constante de se sentir vista, desejada, confirmada. E esse vazio não aparece do nada. Ele se forma lentamente, durante anos, enquanto você acredita que tudo está bem porque a rotina funciona e a família permanece de pé. Esse desejo crescente não é inocente. Ele empurra para decisões impulsivas, para comportamentos que antes teriam parecido impensáveis, e para uma desconexão progressiva de tudo o que vocês construíram juntos. Quando esta bomba começa a ser ativada, quase ninguém a reconhece a tempo. E quando finalmente explode, geralmente leva consigo o casamento inteiro. A verdade incômoda é esta. Durante décadas, o valor de muitas mulheres foi construído sobre uma base frágil, quase invisível, mas extremamente poderosa. Sua aparência. Desde muito jovens, a mensagem se repete uma e outra vez de 1000 formas distintas. Seja atraente, seja desejada, seja escolhida. Não é algo que se diga sempre em voz alta, mas está na publicidade, no cinema, na forma como a sociedade responde a elas. Esse é o programa que se instala desde a adolescência e que funciona sem falhas durante anos. Entre os 15 e os 35, esse sistema dá resultados. Os homens olham, perseguem, elogiam. Os elogios chegam com facilidade. A atenção é constante. E com ela, aparece uma sensação de valor, de identidade, de segurança. Não porque a mulher seja superficial, mas porque sua autoestima foi moldada em torno dessa resposta externa. Enquanto essa atenção existe, tudo parece estável, mas a biologia não negocia. Faz exatamente o que sempre faz. Primeiro dá e depois retira. Por volta dos 40, muitas mulheres se olham no espelho e não veem alguém horrível. Veem uma desconhecida. O rosto não é o mesmo,
O corpo não responde igual, e o mais perturbador não é a mudança física, mas o que ela simboliza. A atenção diminui. Os olhares se tornam mais escassos. Os elogios já não chegam como antes. E é aqui que ocorre o colapso. Não é vaidade. É uma crise de identidade. Se durante anos você aprendeu a medir seu valor por quão desejada era, e essa confirmação começa a desaparecer, todo o seu sentido de quem você é vacila. É como tirar o chão de alguém sem aviso prévio. O que antes sustentava seu mundo deixa de existir. E o vazio que resta não demora a exigir respostas desesperadas. É aqui que a situação se torna realmente perigosa. Porque quando essa identidade começa a se fragmentar, nem todas as mulheres aceitam o processo com calma. Em vez de assumir que estão entrando em uma nova etapa da vida, muitas entram em pânico. Rebelam-se contra a realidade. Declaram uma guerra silenciosa contra o tempo. E o primeiro dano colateral dessa guerra quase sempre é o casamento. Aos 22 anos, um elogio mal significa algo. É ruído de fundo. Ela sabe que ela é atraente. Ouviu isso 1000 vezes. Mas quando uma mulher de 42 anos recebe esse mesmo comentário, seu cérebro reage como se tivesse ganhado na loteria. Uma descarga brutal de dopamina. Uma prova de que ela ainda conta, de que não é invisível, de que ainda pode provocar desejo. E esse instante de validação se torna mais poderoso que anos de lealdade, apoio e sacrifício dentro do casamento. A razão é simples, embora doa admitir. Sua atenção está garantida, está assegurada pelos votos, pelos filhos, pela história compartilhada. A desse desconhecido não está. É uma escolha livre. E ser escolhida por alguém que não tem nenhuma obrigação com ela parece infinitamente mais intenso do que ser amada por quem já está comprometido. Este é o segredo que quase ninguém ousa mencionar. As mulheres casadas com mais de 40 anos se tornam alvos fáceis para a sedução, não porque sejam pessoas ruins, mas porque estão famintas por algo que o casamento já não pode oferecer-lhes da mesma forma. Não buscam necessariamente sexo. Buscam a sensação de serem desejadas novamente, de serem uma fantasia e não uma responsabilidade cotidiana. E uma vez que provam essa validação externa, mesmo que de maneira inocente no início, algo muda para sempre. Não acontece de repente, mas a semente fica plantada. A lembrança do que era ser perseguida começa a picar por dentro, e essa coceira não se acalma com estabilidade nem com amor previsível. O que quase ninguém entende é que, com a idade, o cérebro também muda as regras do jogo. Não é uma opinião nem uma metáfora, é um fato. O sistema químico que aos 25 anos fazia uma mulher se sentir viva com pequenos gestos, aos 45 funciona a meio gás. Aquilo que antes provocava uma avalanche de emoções agora mal gera uma reação. Aos 20, dar as mãos acelerava o coração. Aos 40, é preciso um terremoto emocional para sentir algo parecido. As conexões neurológicas já não respondem igual. Aquela jantar romântico que você organiza com entusiasmo se registra em sua mente como mais uma tarefa. A escapada de fim de semana que você planejou durante semanas é processada como manutenção rotineira. Até os momentos íntimos que antes criavam conexão, agora passam como ruído de fundo. Não é que ela não queira sentir, é que ela precisa de estímulos cada vez mais extremos para conseguir isso. E aí é onde aparece o problema real. Você representa exatamente o contrário do extremo. É conhecido, é seguro, é previsível. Do ponto de vista do seu cérebro, você se tornou invisível. Não porque tenha feito algo errado, mas porque sua presença já não libera dopamina. E um cérebro que não recebe estímulo começa a buscá-lo em outro lugar. Por isso, muitas das traições mais duras não ocorrem na juventude, mas depois dos 35. Não nascem da maldade, mas da desesperação. Da necessidade urgente de se sentir viva outra vez, de sentir que ainda importa,
de demonstrar que não é apenas a esposa que envelhece ao lado de um homem que já a dá por garantida. A mesma mulher que aos 20 se contentava com um gesto simples, aos 40 pode precisar de uma conexão emocional proibida para sentir uma faísca. A mesma mulher que foi leal durante anos pode cruzar limites que nunca acreditou possíveis. E não porque tenha deixado de te amar, mas porque sua mente está presa em uma busca constante por intensidade que a estabilidade já não pode oferecer-lhe. Os sinais quase nunca aparecem de repente. Eles se infiltram pouco a pouco. E por isso tantos homens não os veem até que seja tarde demais. Tudo costuma começar com a nostalgia. De repente, ela começa a falar do passado com uma luz diferente nos olhos. Histórias de quando era jovem, de quando era livre, de quando se sentia desejada. Fotos antigas reaparecem. Lembranças que antes provocavam vergonha, agora são contadas com um sorriso suave, quase melancólico. Ela já não está vivendo no presente. Está de luto por uma versão de si mesma que já não existe. Depois chegam as novas amizades, e quase sempre seguem o mesmo padrão. Mulheres divorciadas, separadas, empoderadas, que afirmam ter encontrado sua verdadeira identidade depois de destruir seu casamento. Não são simples amigas. Funcionam como vendedoras de uma droga muito específica, a ideia de que ela merece algo melhor. Elas se reúnem para beber vinho, mas na verdade o que fazem é trocar ofensas, reinterpretar o passado e convencer-se mutuamente de que foram vítimas durante anos. Cada conversa vai reescrevendo sua história pessoal. Sob essa influência, uma relação estável começa a ser vista como uma prisão. As responsabilidades se transformam em opressão. A rotina se redefine como infelicidade. E você, sem perceber, passa de ser um companheiro para ser um obstáculo. A isso se soma outro fator decisivo: as redes sociais. Horas deslizando por telas cheias de vidas perfeitamente editadas. Mulheres de sua idade que parecem ter começado de novo, romances tardios, corpos retocados, sorrisos eternos. Ela não compara sua vida com a realidade dos outros, mas com uma fantasia cuidadosamente filtrada. O algoritmo não é neutro. Aprende rápido o que a vicia e o serve sem descanso. Histórias de transformação, mensagens de nunca é tarde, vídeos que celebram romper com tudo e começar do zero. Cada rolagem reforça a mesma ideia. Os outros vivem melhor, e ela ainda pode se juntar a eles. Enquanto isso, as mudanças físicas se intensificam. No início parecem normais. Uma nova rotina de cuidados, um pouco mais de exercício, roupas diferentes. Mas logo se tornam obsessão. Dietas extremas, treinos compulsivos, roupas que não combinam com sua idade, selfies repetidas buscando o ângulo perfeito. Ela não está tentando parecer bonita, está tentando parecer jovem. Cada compra, cada esforço, cada olhar no espelho tem um pano de fundo de urgência. E quando essa ansiedade não se acalma, chega a retirada emocional. Ela precisa de espaço, tempo para ela, compromissos vagos que antes não existiam, ou começa a discutir por tudo, ou se torna inquietantemente amável. Ambas as coisas são sinais claros. Uma indica que ela está construindo um processo mental contra você. A outra, que está gerenciando a culpa de algo que já faz ou que planeja fazer. O mais indignante é que a sociedade não só não freia este processo, como o aplaude. Revistas, programas, até terapeutas repetem a mesma mensagem. Merece ser feliz, deve se encontrar, não tem que se conformar. Validam seu pânico, celebram sua rebelião e minimizam o dano. Ninguém a lembra de que cada decisão tem consequências. Ninguém lhe diz que essa busca desesperada por validação costuma terminar deixando um rastro de destruição que não aparece em nenhuma foto. É aqui que a história se torna ainda mais sombria. Porque já não falamos apenas de uma crise pessoal, mas de um sistema inteiro empurrando na mesma direção. Quando ela começa a duvidar, quando o pânico pela idade se instala,
Não aparece nenhuma voz potente que lhe diga para parar, para pensar, para medir o dano. Ao contrário, a cultura moderna a empurra para frente como se a destruição fosse um ato de bravura. Cada revista, cada programa de televisão, cada conversa profunda repete o mesmo mantra. Sua felicidade é o primeiro. Não se conforme. Siga seu coração. Encontre-se. Ninguém para explicar o que significa realmente essa felicidade nem quanto dura. Ninguém menciona que o entusiasmo que sente não é iluminação espiritual, mas uma reação química passageira. Vendem a ela a ideia de que suas emoções são sagradas e que qualquer coisa que se interponha em seu caminho é um inimigo. Assim se justifica o injustificável. Seus desejos passam a ter mais peso que seus compromissos. Sua inconformidade momentânea se torna mais importante que a estabilidade de seus filhos. Sua necessidade de validação se apresenta como um direito inquestionável. E enquanto isso, ninguém lhe fala do preço real. Ninguém lhe diz que a beleza se vai para todos, que a atenção masculina é uma droga que vicia e que a emoção constante não constrói nada duradouro. Em vez disso, ela é alimentada com discursos de empoderamento vazios. Você consegue tudo. Você merece. A vida é curta. Como se uma mulher de 40 anos seguindo impulsos fosse muito diferente de um adolescente se deixando levar pelos hormônios. Ambos são governados pela biologia. Ambos são capazes de arrasar com tudo por uma sensação intensa e efêmera. Mas apenas um é aplaudido. E enquanto isso, de você se exige compreensão. Espera-se que seja paciente, que lhe dê espaço, que trabalhe em si mesmo. Como se melhorar sua versão pudesse competir com a novidade de ser desejada por alguém novo. Você pode se tornar amanhã o marido perfeito e não mudaria nada. A perfeição é previsível. E o previsível não gera dopamina. A estabilidade não emociona um cérebro que busca desesperadamente sentir algo forte. Há outro fator que quase ninguém quer admitir: o papel de seu entorno mais próximo. Essas amigas divorciadas que se gabam de terem renascido. Essas mulheres que afirmam estar vivendo sua melhor vida depois de deixar tudo para trás. Não são guias espirituais, são cúmplices. Precisam que outras repitam seu caminho para se convencerem de que tomaram a decisão correta. Não há melhor validação de um erro do que ver alguém cometer o mesmo. Quando ela passa mais tempo com elas, tudo muda de significado. Cada problema normal do casamento se redefine como abuso. Cada rotina se transforma em opressão. Cada responsabilidade se converte em sacrifício injusto. Sob essa narrativa, uma relação estável deixa de ser um lar e passa a ser uma prisão da qual é preciso escapar. Suas expectativas razoáveis são pintadas como exigências excessivas. Seu apoio constante é reescrito como controle. E se a isso você somar as redes sociais, o coquetel é explosivo. Ela já não compara seu casamento com outros casamentos reais. Compara-o com fantasias digitais, com fotos filtradas, com histórias cuidadosamente construídas para ocultar o caos por trás do sorriso. O algoritmo atua como um terapeuta sem ética, mostrando-lhe exatamente o que sua mente ansiosa quer ouvir. Ir embora é valente. Ficar é render-se. A felicidade está lá uma decisão dramática de distância. O que nunca se mostra é o depois. Ninguém publica o vazio que chega quando a novidade acaba. Não se vêem os natais em silêncio, os filhos escolhendo ficar com o pai, o cansaço de começar do zero em uma idade em que já não sobra energia. Não se ensina o momento em que ela compreende que trocou uma conexão profunda por atenção superficial, uma aliança real por uma subida temporária. Em meio a tudo isso, aparece uma comparação constante entre homens e mulheres ao envelhecer. Aos homens, é dito que estão em seu melhor momento, que agora têm experiência, recursos, segurança. Seu valor parece aumentar com os anos. Às mulheres, em contraste, é repetido que estão fora de seu auge,
que se tornam invisíveis, que cada aniversário é uma despedida de sua juventude. Essa diferença psicológica explica tudo. O homem costuma enfrentar a idade com confiança, a mulher com terror. Por isso, as crises masculinas costumam ser ridículas, mas limitadas. Um carro caro, uma aventura, uma mudança superficial. As crises femininas, por outro lado, costumam arrasar com tudo, porque não buscam recuperar juventude, mas negar a passagem do tempo, destruindo tudo o que o lembra. E nada simboliza melhor os anos do que uma família, um casamento, filhos que cresceram enquanto ela envelhecia. É aqui que a fantasia se rompe e aparece a parte que quase ninguém quer olhar. Porque enquanto o relato público fala de libertação e coragem, a realidade privada começa a cobrar seu preço. Depois da decisão, depois da fuga, depois de cruzar o ponto de não retorno, chega o silêncio. Não o silêncio inspirador de um novo começo, mas o silêncio pesado das consequências. Você não verá esta parte nas redes sociais. Você não verá a mulher 6 meses depois, quando o homem novo já não for tão emocionante. Quando o mistério se torna rotina e a idealização desmorona. Você não verá as discussões por coisas pequenas, a decepção ao descobrir que esse alguém especial também é humano, limitado, imperfeito. Você não verá a fadiga de começar do zero quando já não se tem 20 anos, nem a mesma energia para improvisar a vida. Também não se mostra a solidão. As noites longas sem os filhos, as refeições em silêncio, as datas importantes convertidas em lembretes incômodos. Ninguém publica fotos do momento em que os filhos decidem passar as festas com o pai, porque ali ainda existe uma sensação de lar. Ninguém fala do golpe emocional de perceber que a liberdade prometida se sente mais como abandono do que como triunfo. E é então que aparece uma verdade que dói admitir. A troca foi desigual. Trocou-se uma conexão profunda por atenção superficial. Uma aliança construída durante anos por uma emoção intensa, mas fugaz. O que parecia paixão acaba revelando-se como ansiedade. O que se vendeu como amor acaba sendo novidade. E quando a novidade se esgota, a única coisa que resta é o vazio. Enquanto isso, os filhos carregam um peso que nunca escolheram. Tornam-se danos colaterais de uma guerra interna que não entendem. Dizem-lhes que tudo ficará bem, que se adaptarão, que o importante é que a mamãe seja feliz. Mas as crianças não medem a vida em termos de realização pessoal. Medem a vida em estabilidade, em presença, em saber que ambos os pais estarão ali amanhã. Para eles, a felicidade de um adulto não compensa a ruptura de seu mundo. Anos depois, muitos desses filhos continuam tentando compreender por que a necessidade de se sentir jovem foi mais importante que sua necessidade de segurança. Passam por terapias, por perguntas sem resposta, por uma sensação persistente de terem sido deslocados. E enquanto isso, a narrativa pública continua aplaudindo a decisão, ignorando o impacto real que ela deixa para trás. O mais inquietante é que o padrão se repete com uma precisão quase matemática. Costuma ocorrer justamente quando a vida deveria se tornar mais simples, quando os filhos já não exigem atenção constante, quando finalmente há tempo para respirar. Esse espaço, que poderia ter sido utilizado para reconstruir a relação ou para redefinir o propósito, se enche de comparações, de perguntas perigosas, de lembranças idealizadas. Com o tempo livre chegam as redes sociais, e com elas a comparação constante. Não se compara a vida real com outras vidas reais. Compara-se a rotina diária com uma coleção de momentos cuidadosamente editados. Compara-se o cansaço com o sorriso filtrado de alguém mais. Compara-se uma realidade de 40 anos com uma lembrança idealizada dos 25. E a realidade sempre perde para a fantasia. Nesse processo, o marido deixa de ser uma pessoa e se torna um símbolo. Representa a passagem do tempo, a previsibilidade, a mortalidade. Não importa o quanto tenha dado, o quanto tenha apoiado, o quanto tenha construído. Na mente dela,
ele passa a encarnar tudo aquilo de que ela quer escapar. E escapar se torna uma urgência emocional. O momento mais perigoso chega quando essa fantasia deixa de ser abstrata e adquire um rosto concreto. Não muitos homens. 1. Pode ser um colega de trabalho que elogia uma mudança de penteado. Um antigo amor que reaparece nas redes sociais. Um treinador que lança um comentário aparentemente inocente. Não importa quem seja. O que importa é que agora existe alguém real sobre quem projetar todas as carências e desejos. A partir daí, a história se acelera. Tudo se justifica. Tudo se racionaliza. Somos apenas amigos. Não está acontecendo nada. Estou exagerando, mas as mudanças começam a ser evidentes. O nome aparece demais nas conversas ou desaparece por completo. O telefone se torna intocável. As explicações chegam antes mesmo que as perguntas sejam formuladas. Ou aparecem discussões constantes, ou uma amabilidade estranha, artificial. Ambas são sinais claros. Uma serve para construir uma desculpa mental para ir embora. A outra, para lidar com a culpa. E embora alguns queiram acreditar que ainda há salvação, a verdade é dura. Uma vez que esse caminho se inicia, raramente há volta. Pode ser que ela retorne quando a aventura desmoronar, quando a realidade alcançar o desejo. Pode voltar chorando, arrependida, pedindo outra oportunidade. Mas a mulher que retorna já não é a mesma. Traz consigo comparações, lembranças alheias, uma distância impossível de fechar. Mesmo aquelas que tinham tudo podem cair nesta armadilha. Lares estáveis, filhos saudáveis, segurança econômica. Nada disso é suficiente quando o medo de envelhecer domina a mente. Já vi casamentos de 20 anos destruídos por poucos meses de intensidade. Não porque o marido fosse cruel ou ausente, mas porque se tornou familiar. E o familiar deixa de provocar emoção em um cérebro que vive obcecado em sentir algo forte. O mais perturbador é que muitas dessas mulheres sabem exatamente o que estão fazendo. Estão conscientes do dano, sabem que estão quebrando sua família, sabem que seus filhos sofrerão, sabem que estão trocando algo real por algo temporário, e ainda assim continuam. Porque o terror de envelhecer sem uma última validação pesa mais que o amor, mais que a lealdade, mais que qualquer promessa feita no passado. Depois chegam as justificativas. As crianças ficarão bem. Nós nos distanciamos. Eu não estava feliz. São frases projetadas para silenciar a culpa, não para descrever a realidade. No fundo, a escolha foi clara. O ego acima da família, a validação acima da responsabilidade, o desejo pessoal acima de quem dependia dela. Entender esta etapa não significa justificá-la. Significa ver que não é um ataque pessoal contra o marido. Não é um castigo por ter falhado. É uma fuga desesperada de algo inevitável. O tempo, a perda de relevância, a consciência da mortalidade. E nessa fuga, ele se torna o lembrete constante de tudo aquilo que ela não quer aceitar. Há uma verdade final que quase ninguém quer ouvir porque obriga-as a assumir responsabilidades incômodas. Quando uma mulher atravessa esta crise, não está fugindo para algo melhor. Está fugindo de algo inevitável. Do envelhecimento, da perda de centralidade, da consciência de que a vida não oferece infinitas segundas juventudes. E nessa fuga, o marido se torna o símbolo de tudo o que ela tenta negar. A passagem do tempo, a previsibilidade, a mortalidade. Por isso a dinâmica é tão cruel. Ele esteve lá quando ela era jovem e desejada. A escolheu quando tinha opções. Comprometendo-se quando poderia ter continuado procurando. Construiu uma vida, teve filhos, criou memórias. E, no entanto, quando ela se sente mais vulnerável, quando mais precisaria de estabilidade e clareza, decide ir embora. Não porque ele tenha deixado de ter valor, mas porque sua presença a lembra daquilo que ela não quer aceitar. A sociedade, longe de questionar esse comportamento, o celebra.
Aplausiva, a coragem de quebrar tudo. Fala de viver a própria verdade, de se reencontrar, de ser fiel aos sentimentos. Ninguém para mencionar o homem arrasado explicando aos filhos por que a mamãe já não mora em casa. Ninguém fala do impacto silencioso nas crianças, que passam de um lar para 2 casas incompletas. Ninguém contabiliza o custo emocional dessa decisão. A mulher moderna não foi preparada para este momento. Cresceu ouvindo que sempre seria especial, sempre desejada, sempre teria opções. Ninguém lhe explicou que a beleza é um recurso que se desgasta, que a atenção externa é uma droga que exige doses cada vez maiores e que a intensidade não é sinônimo de significado. Quando chega o choque com a realidade, ela age como lhe ensinaram, seguindo emoções, não construindo fundamentos. Por isso, quando seus sentimentos mudam, quando a felicidade parece estar em outro lugar, ela age sem medir consequências. Promessas, votos, família, tudo passa para segundo plano. Não porque seja má, mas porque nunca aprendeu a gerenciar a perda de atenção sem entrar em pânico. E esse pânico impulsiona decisões irreversíveis. É importante dizer com clareza: nem sempre tem a ver contigo. Você poderia ter sido um marido exemplar e ainda assim teria acontecido. Poderia ter sido imperfeito e talvez ela tivesse ficado. A decisão não nasce do seu valor, mas de sua incapacidade de se reconciliar com o tempo. Em sua guerra contra a idade, você se torna dano colateral. A mulher que prometeu amor eterno falava sério quando tinha 25 anos, quando seu cérebro estava inundado de hormônios e a validação chegava de todas as partes. A mulher de 40 que carrega seu rosto não pensa igual. Tem medos distintos, prioridades distintas, uma química distinta. Não é a mesma pessoa, embora se pareça com ela. E nunca o admitirá. Nunca dirá: destruí minha família porque tenho medo de envelhecer. Nunca reconhecerá que precisou se sentir desejada por estranhos mais do que precisou oferecer estabilidade a seus filhos. Em seu lugar, construirá um relato em que é a heroína que se libertou de uma vida opressiva. Esse relato é seu escudo. Sem ele, a culpa seria insuportável. Aqui está o aviso final. Se uma mulher baseia toda a sua identidade em ser desejada, se sua autoestima depende exclusivamente da atenção masculina, se não pode aceitar o envelhecimento com dignidade, esta crise não é uma possibilidade, é uma certeza. Não se pode amar alguém para que supere seu medo ao tempo. Não se pode raciocinar com uma mente dominada pelo pânico. Não se pode salvar um relacionamento quando o problema não é o relacionamento, mas uma crise existencial profunda. Por isso, o momento mais importante não é quando ela vai embora, mas antes. Reconhecer os sinais. Entender a psicologia. Proteger os filhos. Proteger-se. Porque quando esta bomba explode, arrasta tudo ao seu redor. Não por maldade, mas por terror. Terror de se tornar invisível. Terror de ser comum. Terror de aceitar que a juventude não é eterna. Esta é a realidade que quase ninguém quer enfrentar. As mulheres com mais de 40 nem sempre vão embora em silêncio. Às vezes elas destroem. E o fazem sacrificando tudo e a todos para se sentirem especiais mais uma vez. Agora me diga, você acha que esta visão descreve uma verdade incômoda ou é um exagero perigoso? Compartilhe sua opinião nos comentários. A conversa começa aí.